dia. Devocional de hoje, se estiver com a Bíblia e quiser acompanhar, Zacarias 9:12. Diz assim: voltem à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Eu fiz uma caixinha de perguntas essa semana, acho que ontem, e falei assim, na caixinha de perguntas nos meus stories, o que você aprendeu nesse ano de 2024, né? Todo mundo às vezes coloca assim, posta, eu aprendi em 2024. Tem gente que tá fazendo a trend assim, como ser triste se em 2024 aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então cada um vai falando essas coisas. E eu fiquei curiosa para saber o que vocês aprenderam aí em 2024, qual foi o maior aprendizado. E tiveram várias pessoas que eu nem consegui responder tudo. Mas teve uma que me chamou, todas foram muito especiais, mas teve uma que foi interessante. Ela falou assim: nesse ano de 2024, eu aprendi a esperar com esperança. Parece redundante, né? Esperar com esperança, é claro que quem espera, espera com esperança. Nem sempre. Muitas vezes a gente espera, mas a gente espera com o coração aflito, com o coração angustiado. A gente espera pensando mais que vai dar errado, pensando mais que não vai dar certo, do que pensando que dá certo. E se você é como eu, várias vezes eu já me peguei falhando nessa parte de não esperar com esperança, de não ser prisioneiro da esperança, porque eu pensava assim, eu preciso imaginar o pior cenário. Porque qualquer cenário que vier tá bom. Você já pensou dessa forma? Ou será que eu sou a única pecadora aqui dessa live? Você já imaginou dessa forma? Eu já fui tão decepcionada e tão frustrada na minha vida, às vezes, com pessoas ou com situações. E também já decepcionei gente, né, gente? Não vamos ficar aqui de coitada achando que o mundo... Mas assim, eu criei um hábito na minha mente de criar sempre o pior cenário. Porque qualquer cenário que vier para mim, tá bom. Isso é uma vida isso não é uma vida de fé. Isso não é viver por fé. Você sempre imaginar o pior cenário das coisas para você aceitar o que vem, isso não é viver por fé. Nós precisamos confiar no caráter de Deus, porque Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa fortaleza. E nós precisamos ser prisioneiros da esperança. Prisioneiros cativos de esperar sempre o melhor de Deus. Deus tem sempre o melhor para mim e para você. E se a palavra de Deus diz que ele responde, Ele dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Por que fala conforme o poder dele que opera em nós? Porque se você imagina sempre o pior cenário para ficar confortável com qualquer cenário que aparece, você não tem uma vida de fé. E você não vive a abundância que o poder de Deus pode trazer para sua vida. E Deus não se agrada de um coração que não tem fé. Então, esperar com esperança é você sempre esperar, imaginar um cenário bom. Isso é esperar de Deus. Porque, é claro, se você está sempre imaginando o pior cenário, você não está esperando de Deus. Você está esperando das pessoas, respostas das pessoas. E as pessoas sempre vão nos decepcionar. Elas nunca vão conseguir responder à nossa expectativa do tamanho que ela é. Porque a nossa expectativa, ela é da alma. E um outro igual a nós não consegue abraçar a nossa alma. O único que consegue abraçar a nossa alma chama-se Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está presente aqui nessa live e manda dizer para você parar de imaginar o pior cenário. Porque um coração que está preso
cativo da esperança é um coração que está ancorado e firmado na fortaleza. Aqui, em Zacarias 9:12, o povo tinha acabado de voltar do exílio babilônico e eles estavam reconstruindo Jerusalém. E eles estavam aflitos por causa de provisões, por causa de um monte de coisas. E aí Zacarias falou, voltem à fortaleza. Quem que é a fortaleza? Deus. Voltem a confiar no Deus que libertou vocês da Babilônia, que trouxe vocês cativos de lá. E sejam prisioneiros da esperança, não prisioneiros da escassez. Aqui, a primeira coisa que é falada aqui é voltem à fortaleza. No Salmo 18:2 fala assim, o Senhor é a minha fortaleza e o meu libertador. Confie no caráter de Deus. E comece a imaginar o melhor cenário para a sua vida. Em fé. Porque Deus vai fazer muito mais do que você está pedindo, muito mais do que você pensou. Eu vou provar para você agora que Deus já fez isso na sua vida. Traz à sua memória aí algum evento ou alguma coisa que você, quando aconteceu, você falou assim, não, foi Deus que fez, foi Deus que me deu. Se você trazer a memória, se você não normalizou o milagre que aconteceu na sua vida, se ele continua ainda latente, aí você vai ver que foi muito mais do que você esperava, que foi muito mais do que você pediu. Eu tenho certeza. Porque Deus não é miserável, não é mesquinho. Tudo que o seu coração necessita, ele tem de muito para derramar sobre a sua vida. E Zacarias sabia disso, falou para o povo, voltem à fortaleza, voltem a confiar no caráter de Deus, ó prisioneiros da esperança. Hebreus 6:19, temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura. A esperança que nós temos em Deus, ela é como âncora, ela nos mantém firmes, ela nos mantém seguros. Um navio, quando ele está ancorado, pode bater tempestade, pode bater vento, ele está ali, equilibrado, estável. Então, a esperança que você tem nessa fortaleza, que é o seu Deus, ela dá para você a oportunidade de vivenciar o poder de Deus na sua vida. Porque Ele vai fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou, conforme o poder dele que opera em nós. Esse poder que opera em nós é o tanto de fé que você deposita nele. Quanto mais fé você tem nessa fortaleza, mais o poder dele tem acesso ao seu coração. Se você for ver, são 3 coisas ditas nesse texto por Zacarias. Voltem à fortaleza, sejam prisioneiros da esperança e ele vai restituir tudo em dobro. Porque o que Deus tem para dar para você é muito mais do que você já teve em toda a sua vida. Tudo que roubaram de você, tudo que você perdeu, ele vai restituir. Ele fez isso com Jó. Jó 42:10. Deus restaurou em dobro tudo o que Jó havia perdido. Sabe, Deus está interessado nos seus sonhos. Só que você tanto fica imaginando os piores cenários que você... Por que você imagina os piores cenários? Porque você está preso naquela decepção que te fizeram. Então, você não quer mais ser frustrado, você não quer mais ser decepcionado. Eu queria dizer para você que das pessoas, realmente, você não pode esperar nada. Porque por mais que existam pessoas em volta de você que te amem profundamente, elas são incapazes de satisfazer a fome da sua alma. Elas podem dar para você só o óbvio. É o que elas conseguem dar. E muitas vezes, as pessoas que a gente mais ama, o que elas nos dão é uma frustração e uma decepção, porque você esperava mais. Porque você está esperando mais de quem não pode dar para você. E nem você pode dar para as pessoas. Isso é uma falha nossa. Nós não somos o Deus da nossa história. Nós não somos o Deus da história. Ele é que pode suprir as expectativas da nossa alma. Deus tem promessa para você viver. Mas qual é a maior promessa que Deus tem para a sua vida? Eu estarei, Jesus diz lá, eu estarei com vocês todos os dias, até o final. Sabe?
Às vezes você fala assim, mas eu acho tão difícil a caminhada. Eu tenho sonhos, eu até imagino as coisas, mas está sendo tão difícil. Deus está interessado nos seus sonhos. E Deus vai preparar você para viver os seus sonhos. Deus tem promessas para a sua vida. E Ele coloca no seu coração desejos, vontades, de realizar, de fazer, de imaginar, de sonhar. Mas Ele não revela para você as dificuldades do caminho. Porque nós estamos prontos para viver as promessas. Todo mundo aqui está preparado para viver coisa boa, não tá, gente? Quem aqui se sente despreparado para viver coisas boas? Existe um negócio mais fácil da gente se adaptar do que algo bom? A gente tem dificuldade de se adaptar ao ruim, mas ao bom a gente tem muita facilidade para se adaptar. Então Deus revela o bom, Ele não revela para você a dificuldade, porque a dificuldade nós precisamos de força, da força dele para viver. Para viver o bom, para viver a promessa, nós só precisamos estar presente, desfrutar da promessa, desfrutar do sonho, desfrutar do projeto concluído. Mas para nós vivermos o processo, nós não conseguimos sozinhos, nós precisamos da força dele. Se Deus tivesse revelado para você todos os perrengues, todas as perdas que você tivesse no caminho da sua história, para você chegar onde você chegou aqui agora, você tinha pulado fora. Você não ia querer viver. Mas por que Deus não revela? Porque Ele usa todas as coisas para cooperarem para o nosso bem. E para você desfrutar do sonho que você tanto tem, da promessa de Deus, é necessário que você passe por coisas difíceis, principalmente por perdas. E muitas vezes as perdas não são só coisas ruins. Às vezes nós perdemos coisas boas, mas que na nossa trajetória iria nos impedir de viver a promessa de Deus. Nem tudo que a gente perde é ruim. Nem todas as pessoas que saem do seu caminho são pessoas más, são pessoas ruins, fizeram mal para você. Mas essas pessoas não podem estar com você para viver o que Ele prometeu para você. Ela tem que ir, fazer a caminhada dela, o roteiro da vida dela é outro. E quando for para você desfrutar da promessa, Deus vai enviar as pessoas certas para viver com você essa estação, esse tempo. Sabe? Então, muitas vezes a gente acha que perdas, nós perdemos, são livramentos, só coisa ruim. Não, às vezes a gente tem que abrir mão de coisas boas também. Deixar ir. Porque se você não deixa ir, você não vai viver a promessa de Deus. Então Deus não revela o processo porque você não quer perder as coisas boas. Você não quer perder as pessoas boas que estão na sua vida. E elas não vão ajudar você a conquistar as promessas. As pessoas que nós temos como multidão de testemunha na Bíblia, muitos deles nem chegaram a viver a promessa. Mas eles contaram o segredo deles para nós, de como que é viver o processo leve, como é viver o processo confiando na rocha, como é viver o processo tendo sanidade mental, equilíbrio. Paulo escreveu 4 cartas que hoje, quando você abre a Bíblia, que você lê, você se sente confortado, você se sente orientado. Mas as 4 cartas que ele escreveu, onde eu vou citar aqui, que você se sente bem lendo, ele não escreveu num resort, num paraíso, ele escreveu dentro da prisão. As cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, elas foram escritas na prisão. E hoje, no conforto da sua casa, você lê essas cartas e o Espírito Santo de Deus te ajuda, te fortalece, te mostra o caminho. E Paulo, ele disse, eu aprendi o segredo e eu vou revelar para vocês o segredo de estar contente, de estar bem em toda e qualquer situação. Você não precisa que fora de você tudo esteja equilibrado, tudo esteja bem, para que você esteja bem.
Paulo falou, eu descobri o segredo e eu vou revelar para vocês. A viver contente em toda e qualquer situação. Porque a minha alegria, a minha paz, o meu contentamento não depende de quem está no governo. Não depende de como está a economia. Então nós, como Igreja de Cristo, precisamos entender que Deus tem promessas, que Deus tem sonhos para nós. E confiarmos no caráter de Deus. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Ele é o Deus da nossa história. Só que Ele não revela o processo. Ele não vai revelar para você as dificuldades que você tem no caminho. Porque eu e você estamos prontos e preparados para viver a promessa. Mas nós nunca estaremos prontos para batalhas. Nós nunca estaremos prontos para vencer nossas guerras. Porque nós precisamos dele. Nós precisamos estar ancorados nele, fazer dele a nossa fortaleza. E ser prisioneiros da esperança, não ser prisioneiro do caos. Tem muita pessoa que diz que crê em Jesus, que confia em Jesus, mas está desesperado com a economia, desesperado com o dólar. Nós, como Igreja de Cristo, não dependemos da situação do país ou da situação mundial para estarmos bem, completos em toda e qualquer circunstância. Deus usou essas testemunhas, essa nuvem de testemunha, para nós desembaraçarmos de todo o peso que está sobre os nossos ombros e ter um caminho mais leve. Mas para isso nós precisamos aprender mais, conhecer mais de Deus. Paulo falava, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós somos Cristo. Imitar Cristo, nós somos Cristo nesse movimento do mundo. E Jesus, enquanto ele estava aqui, todo mundo que chegava perto dele era curado. Sentia plenitude. E as pessoas quando chegam perto de você? Você está com a mesma conversa que está todo mundo falando nos bares, nos salões de beleza. Você está falando a mesma coisa que está todo mundo falando, né? O negócio está difícil. Seja prisioneiro da esperança. Para de imaginar o pior cenário. É triste quando a gente vê que uma pessoa fala que ela conhece a Deus, que ela ama a Deus e só abre a boca para falar de caos. Prepara-te, prepara. O apocalipse está chegando, o mundo está acabando. A volta de Jesus para buscar a Santa Igreja não é para trazer medo, é para trazer a revelação da promessa dele, do amor dele. Deve nos alegrar, nos dar essa alegria de saber que nós temos um Deus que nos ama, que é nossa fortaleza e que sempre vai surpreender o nosso coração. Nós precisamos mudar o discurso, como Igreja de Cristo, trazer esperança para o mundo. Mas nós, ao invés de confessar a esperança a qual nós somos prisioneiros, nós estamos falando a mesma coisa que está todo mundo falando. Então, diz Paulo, aprenda com Paulo o segredo para viver contente em qualquer circunstância, em paz em qualquer circunstância. José, Abraão, José, quando ele sabia que tinha coisas boas para ele viver na vida dele, inclusive Deus deu sonhos para ele, e ele viu que ele estava num lugar de poder. Só que Deus não revelou no sonho que ele ia para um buraco, para uma cisterna, que os irmãos iam querer matar ele, que ele ia ser escravo durante anos. Deus não revelou isso, porque José não estava preparado para viver aquilo. Ele não tinha força suficiente para enfrentar o caos do processo. Mas Deus tinha força por ele. E Deus ia ser a força dele. Então Deus quer que você sonhe. Deus quer que você tenha sonhos. Mas pare de confessar os piores cenários. Para de ficar aí. Espere com esperança. Assim como a moça lá, a mulher lá da minha caixinha disse. Eu não vou revelar o nome dela, que eu não sei se ela queria que revelasse o nome dela, mas foi tão lindo isso que ela disse, esperar com esperança. Para terminar essa live, Zacarias 9:12, eu vou ler novamente. Voltem à fortaleza. Quem é essa fortaleza? Salmo 18:2. O Senhor é a minha fortaleza e o meu libertador. Confie no caráter de Deus. Volte a essa fortaleza. Volte a confiar no Deus que te criou. E seja prisioneiro da esperança. Não fique esperando das pessoas. As pessoas não podem dar para você.
a plenitude que você precisa na sua alma. Mas Deus pode. Seja prisioneiro da esperança. E pare de imaginar os piores cenários. Comece a imaginar o melhor cenário. Mas esse melhor cenário que você está imaginando, você vai ficar preso na esperança e na rocha, na fortaleza, sabendo que é Deus que vai te ajudar a chegar nessa promessa. E você vai ver que o poder que você deixou ser liberado de Deus dentro de você vai dar para você mais do que você pediu e muito mais do que você sonhou. Por isso Zacarias estava dizendo, Deus vai restituir em dobro tudo que foi perdido, tudo que foi roubado, tudo que foi tomado, conforme o poder de Deus que você deixa que seja, que entre na sua vida. Porque Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme, ou seja, tem aí tem um mas, tem um porém, o poder dele que opera em nós. Se você não é cativo da esperança, se você está sempre imaginando o pior cenário, você não vai ter acesso ao poder de Deus que pode operar em você, restituindo tudo em dobro na sua vida. Porque Ele pode fazer mais do que você pediu ou pensou, conforme o poder dele que opera em você. Para que isso aconteça, você precisa voltar à fortaleza, voltar a fazer dele a sua âncora. O seu equilíbrio, se encha do Espírito Santo de Deus e deixe que Ele vai te conduzir por esse processo difícil e Ele vai surpreender seu coração. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Pai, nos ajude a ser prisioneiros da esperança, não de pessoas, não de situações. Em nome de Jesus, mude o nosso discurso, que nós possamos ser a resposta para as necessidades das pessoas. Que quando elas olharem para nós, elas verão o Senhor Jesus Cristo em nós. E vão querer conhecer mais de Jesus, para ter mais do que temos, mais do que nós carregamos. Que as pessoas possam chegar perto de nós e sentir o fardo leve. E sentir, Senhor, que o Senhor está tornando o caminho delas mais leve. Que as pessoas possam desejar estar perto de nós, porque o Senhor é atraente. Porque o Senhor é descanso, porque o Senhor é poder. Poder que pode ressuscitar mortos. Quantos irmãos meus nessa live aqui já morreram os seus sonhos, projetos, e sempre imaginam o pior cenário porque já estão cansados de serem decepcionados. Mas só foram decepcionados porque esperaram das pessoas e das situações. Ajude a mim e aos meus irmãos a estar sempre voltando para o Senhor, que é a nossa fortaleza, o nosso libertador, o nosso escudo, aquele que opera em nós, mais do que pedimos ou pensamos, conforme todo o poder que nós acessamos na Tua presença, ó Senhor, rocha nossa, libertador nosso. E agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, seja curado de toda doença que você tenha no corpo, qualquer enfermidade da alma. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Até amanhã, último dia do ano. Que Deus abençoe vocês. E amanhã é a última live do ano, né, gente? Muito bom. Queria ter vocês aqui novamente. Que Deus abençoe vocês. Um abraço e um cheiro também para todos do Facebook e do YouTube. Tchau, tchau.